Não é novidade para ninguém que os bancos centrais vêm empregando um grande esforço para reduzir a inflação. E claro, isso vem surtindo efeito. A inflação ainda permanece longe da meta, o que indica que essa política contracionista deve durar por mais alguns meses, só que a grande questão que a gente vai falar nesse vídeo é a consequência dessa política contracionista, que é a recessão. Hoje nós vamos falar sobre os balanços das empresas. Ontem saiu Netflix, hoje, após o fechamento do pregão, vai sair Tesla. São importantes empresas aí para que a gente possa ficar de olho, entendendo se justamente essa política contracionista está afetando as empresas. A gente vai dar um giro aqui também, pessoal, nos bancos, tá? Então muita coisa bacana. Vamos falar sobre, claro, macroeconomia, a queda da quarta peça. Vamos buscar aí adiantar os movimentos para vocês aí, para vocês capitalistas malvadões. Vamos falar aí sobre o crédito. Então muita coisa bacana. Vamos dar um giro no mercado também. Então, seu capitalista malvadão, cola comigo até o final, já deixa seu like aqui embaixo e, claro, compartilha aí nos grupos do WhatsApp para que esse vídeo chegue a mais pessoas. É a terceira vez que eu tô tentando gravar, deu até tela azul no PC, porque o vídeo tá pesado, tá bom? Então, vamos compartilhando a tela. E ontem, pessoal, saíram aí mais balanços de grandes bancos. Primeiramente, como de costume, saem os grandes bancos, depois vai saindo as empresas de varejo, tecnologia, né? Que é o que a gente tem interesse. As empresas de tecnologia, eu tenho bastante curiosidade, porque elas foram uma das mais afetadas no último trimestre, certo? As empresas de tecnologia tiveram até que fazer demissões para cortar custos, e eu quero observar o balanço delas de perto para ver como que elas vão se comportar agora depois desse corte de custos. Será que vai ser necessário para os próximos trimestres os balanços não virem tão ruins? Agora ter que cortar mais empregos, pessoal? É isso que a gente vai falar também durante esse vídeo, tá? Então não pula aí e assiste até o final. Os bancos, então, por exemplo, aqui o Bank of America vieram até acima do esperado, certo? A maioria dos bancos vieram com balanços bem positivos, certo? Principalmente por conta aí da elevação dos juros. Então os grandes bancos estão se beneficiando aí dessa elevação de juros, ok? A gente já vai falar da Netflix. O Goldman, aparentemente, aqui foi uma das ovelhas negras aí do setor bancário, pelo menos dos grandes bancos, aonde ele teve queda aqui na receita, mas mesmo assim, mesmo com queda nos lucros, ele entregou aí um lucro por ação acima do esperado, o que deu uma apaziguada no mercado. Se a gente vai rolando para baixo aqui essa lista dos balanços, pessoal, a gente começa a ver empresas de transporte e tal, de outros setores, empresas menores, né, nem tão conhecidas, que começam, né, a avermelhar um pouco essa tabela, demonstrando aqui fraqueza nas receitas. Algumas empresas vieram abaixo do esperado. Então, né, pessoal, a gente observa que os bancos estão se dando bem, mas o que, na minha opinião, a gente tem que ficar de olho é as empresas que pegam dinheiro emprestado dos bancos, até porque já a gente vai falar sobre como está o mercado de crédito, ok? Antes, pessoal, deixa eu falar do Goldman aqui. O Goldman tem queda no lucro no primeiro trimestre. O Goldman teve queda, então, pressionado pelo ritmo mais fraco de atividades de fusão e aquisições em mais de uma década, pessoal, enquanto a unidade de varejo continuou pesando sobre os resultados. Então, o lucro do Goldman caiu 3 bilhões de dólares no primeiro trimestre, ante aí 3,83 bilhões um ano antes. O resultado por ação recuou 8,79 dólares, ante aí os 7,76 dólares no mesmo período do ano passado, pessoal. Então teve uma queda bem considerável na lucratividade aí do Goldman, principalmente o que pesou foi o setor de varejo. Olha só, a atividade de fusão e aquisição de empresas recuou ao menor nível em mais de uma década no primeiro trimestre, segundo dados da Dealogic, pessoal. A receita líquida do banco caiu 5% para 12 bilhões de dólares, tá? Então teve essas quedas aí, o balanço incluiu o prejuízo de 470 milhões de dólares relacionado à venda parcial do portfólio de financiamentos da unidade Marcos, beleza, né? Mas aqui o que me chama a atenção é a queda nesse setor de renda variável e tal, de transações, né? Claro que acaba afetando o Goldman. Isso indica também uma certa fraqueza do mercado. Uma outra ação
que chama atenção porque é do setor de tecnologia, foi um setor bastante emblemático para esse bull market, é a Netflix, certo? E a gente vai esmiuçar um pouquinho também como está a situação da Netflix desse trimestre e nós vamos falar o que a Netflix está esperando para os próximos trimestres e na sequência a gente vai para a macroeconomia olhar mais alguns indicadores, tá? Então vamos ver aqui o que a Netflix nos reserva. A Netflix registrou lucro líquido de 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2023. Uma queda de 18,3%, pessoal. A Netflix saiu ontem. Hoje, pessoal, vou relembrar vocês, sai aí Tesla, tá? Vamos ficar de olho na Tesla aí. Então, queda de 18,3% no lucro líquido da Netflix em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro diluído por ação ficou $2,88 ante os $3,53 reportados um ano antes, né, no mesmo período. A receita da companhia entre janeiro e março de 2023, por outro lado, cresceu 3,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, mesmo a receita crescendo, ela teve queda nos lucros, pessoal. Não esqueçam disso, tá? Mesmo a receita subindo, teve queda nos lucros. Uma questão interessante, pessoal, é que a Netflix projeta, ela já está buscando fazer o mercado ficar mais com o pé no chão. Então a Netflix projeta um lucro líquido de 1,28 bilhão no segundo trimestre, abaixo do valor de 1,44 bilhões anotado no mesmo período do ano passado e das projeções de analistas consultados pela FactSet, que estimam lucro de 1,38 bilhão. Então a Netflix já busca acalmar o mercado, já busca abaixar as expectativas do mercado para o próximo trimestre, certo? Então as empresas de tecnologia, será que vão passar por perrengues aí? A gente já vai falar sobre Disney, sobre outras empresas também, tá? Então cola comigo até o final aí, seu capitalista. Fechando aqui o case da Netflix, só por curiosidade, a Netflix já começa a cobrar pelo compartilhamento de senhas, né, pelas contas adicionais. E o fim do mercado de DVDs, a Netflix começou com locação de DVDs e agora, após 25 anos dessa operação, a Netflix vai encerrar isso aí no dia 29 de setembro, certo? Muito bem. Passadinha rápida nos balanços para o vídeo não ficar muito longo, agora a gente avança aqui para a parte da macroeconomia com muitos indicadores importantes para que a gente possa ficar de olho aí e antecipar os movimentos dos capitalistas. E agora a gente vai falar aí na questão da quarta peça, na questão dos empregos. É claro que se a terceira peça, que é o balanço das empresas, começar a vir enfraquecendo, demonstrando lucros não tão atrativos ou até queda nos lucros, as empresas vão ser obrigadas a cortar custos. A gente já vai aprofundar essa questão de corte de custos, que algumas empresas de tecnologia já estão anunciando que terão que continuar fazendo. A gente viu no último trimestre, vou relembrar vocês, que a gente viu no último trimestre empresas de tecnologia cortando cabeças, cortando custos, e parece que essa tendência deve continuar para que os balanços não venham tão ruins, tá? Então as empresas vão ter que ficar mais eficientes sim, e ao custo, né, de muitas pessoas perderem empregos até de alta qualificação, tá? Então vamos ficar de olho em cima disso aí, seus capitalistas. Se você não quer perder nada, se inscreve aí, tá? Porque a gente vai continuar acompanhando. E amanhã, conforme vai saindo os balanços, a gente vai acompanhando tudo isso. Aqui, pessoal, a gente vai agora, então, entender o que pode acontecer com o mercado de trabalho, que é a quarta peça, onde as reivindicações de seguro-desemprego são um dos dados mais importantes atualmente quando se fala de macroeconomia. É ele que coloca uma pá de cal no ciclo que se iniciou em 2008, certo? E que ainda não se encerrou. 2020, muitas pessoas falam que foi um fim de ciclo e eu acredito que não, porque o problema não veio do sistema financeiro, certo? Foi um problema à parte. Então acredito que ainda nós estamos no ciclo que iniciou após a crise das .com. Esse ciclo ainda precisa se encerrar para que um novo ciclo repleto de oportunidades se abra. Então, avaliar quando há enfraquecimento do mercado de trabalho começa a acelerar é crucial para discernir quando o Fed provavelmente cortará as taxas de juros. Lembrem-se, né, pessoal, do que a gente fala sobre a falácia do pivô do Fed.
As reivindicações são uma das séries mais importantes do mercado de trabalho e são de alta frequência. Elas saem semanalmente. Os dados também são divulgados por estado. Isso aqui é muito importante vocês compreenderem, seus capitalistas. Os dados são divulgados por estado. E as recessões são desacelerações pronunciadas e também generalizadas. Elas não são pontuais, espalhando-se pela indústria e pelo país. Um dos primeiros, pessoal, um dos primeiros sinais de uma recessão é quando vários estados começam a ver as condições mais fracas do mercado de trabalho ao mesmo tempo. Então esse é um sinal que pode nos antecipar se começa a quarta peça a cair, se ela começa a enfraquecer, se o mercado de trabalho começa a enfraquecer. Então esse indicador antecipa aí as condições do mercado de trabalho. Então, se a gente der uma olhada nas reivindicações contínuas por estado, isso vai fornecer uma série muito mais estável. E essa imagem que você está vendo na sua tela, seu capitalista, é intancável. A porcentagem de estados com reivindicações contínuas está subindo mais de 30% aí na base anual. Isso nunca atingiu, pessoal, a gente nunca atingiu esse nível e nunca teve um aumento tão rápido sem com que uma recessão acontecesse, tá? Então a gente vai dar um zoom aqui nesse indicador, seu capitalista, para você ver, ó. Lá em 2000, bolha das .com. Vamos olhar o histórico. Claro que a gente tem que assumir humildade perante a incerteza, gerenciar o nosso risco, gerenciar nossa carteira de maneira antifrágil, é o que a gente busca ensinar lá no Clube dos Capitalistas, que é o meu treinamento, né? Gerenciamento com base no cenário. Mas o que a gente observa aqui nesse indicador que antecipa as recessões, as oficializações das recessões? A gente observa que quando a gente passa desse patamar, dessa linha azul pontilhada, a gente vê lá em 2000, lá na bolha das .com, que esse indicador começa a disparar, ou seja, a gente observa um enfraquecimento do mercado de trabalho de maneira generalizada em vários estados, né? E na sequência a recessão se oficializa. A mesma coisa acontece lá em 2008, né, pessoal? Esse indicador ele consegue, né, nos antecipar aí a recessão e agora nós estamos justamente chegando nessa linha azul aqui, nesse ponto, né? Aonde quando a gente chega próximo disso aqui, na sequência, a gente deve ter aí uma recessão. Continuando, falando aqui sobre o mercado de trabalho, Disney e Meta, matéria do Zero Hedge, Disney e Meta se preparam para eliminar milhares de empregos, pessoal. Olha só, este ano, 596 empresas de tecnologia já demitiram 171 mil trabalhadores. Como eu falei, o setor de tecnologia é o setor que, por enquanto, é o que mais está sendo afetado, porque é o setor mais especulativo, é o setor mais growth, que busca crescimento. E com a economia entrando numa recessão, a gente deve ver aí esse setor, então, tendo problemas, tá, pessoal? Então, prevê-se que essa lista se expanda com a Meta iniciando cortes de empregos hoje. E a Walt Disney está se preparando para reduzir sua força de trabalho em milhares de empregos na próxima semana, pessoal. De acordo com o memorando interno visto pela Bloomberg, a controladora do Facebook disse aos gerentes que eles deveriam se preparar para cortes de emprego na quarta-feira, hoje. O memorando afirma que os empregos do Facebook, WhatsApp, Instagram e Reality Labs serão afetados. A mudança para reduzir o número de funcionários em pelo menos 10 mil funcionários na empresa foi delineado pelo objetivo de maior eficiência do fundador Mark Zuckerberg no início desse ano. Outra rodada de cortes de empregos é esperada para o próximo mês, pessoal. Então a tendência que a gente vem trazendo aqui no canal, que se iniciou no último trimestre de corte de gastos, segue, o que indica que talvez essas empresas estão começando a ver a abundância de dinheiro secar. Justamente o que a gente antecipa que acontece em finais de ciclo. Quem se preparar e buscar o conhecimento vai se dar muito bem, seu capitalista. Uma grande oportunidade está se abrindo, seus capitalistas. Então, olha só, a Meta já cortou sua força de trabalho no total de 13% e isso deve continuar, tá? Enquanto isso, na próxima semana, o Walt Disney deve cortar milhares de empregos, incluindo 15% de sua equipe na divisão de entretenimento. A Disney anunciou em fevereiro que planeja eliminar 7 mil cargos de sua força de trabalho dos 220 mil.
uma medida para economizar 5,5 bilhões de dólares por ano. Então esse corte de pessoal vai gerar uma economia de 5,5 bilhões de dólares por ano. Os cortes estão sendo realizados em toda a empresa, disseram as pessoas, acrescentando que os cortes acontecerão até na unidade de entretenimento da Disney, certo? O ritmo das demissões em tecnologia não está diminuindo. A gente consegue ver aqui nesse indicador que esse ritmo não está diminuindo. E claro, pessoal, consequência de todo o dinheiro grátis que foi injetado lá na Pand, do juro zero, que agora cobra um alto custo. As empresas deram um passo muito grande lá na Pand, quando todo mundo estava trocado em casa, né, nessa questão de tecnologia, e agora elas estão tendo que fazer um downsizing, né? A Amazon a gente viu já fazendo isso, é várias empresas, pessoal. Então, os fatos estão aí, né? Muito bem, vamos seguindo aqui para a reta final do vídeo. Aqui a gente vai falar um pouquinho de crédito. A gente vem falando bastante sobre o mercado de crédito nos vídeos aqui do canal. E agora a gente observa, né, pessoal, o crédito para o varejo, né, para o mercado consumidor, os cartões de crédito. Mas a gente já viu também indicadores que eu trouxe em vídeos passados, mostrando que o crédito para médias e pequenas e grandes empresas, né, médias e grandes empresas, estava secando. E agora a gente vê o crédito do cartão de crédito também secando, conforme os bancos vão tendo queda nos depósitos, conforme os bancos vão vendo que o risco se eleva, a disponibilidade de crédito seca, o crédito fica também mais caro, fazendo com que empresas endividadas tenham um custo maior sobre aquela dívida. Muitas empresas estão extremamente endividadas e agora com os juros subindo e permanentemente, né, ficando ainda elevados, isso deve afetar justamente o custo da dívida das empresas, reduzindo as margens, como a gente antecipava. A gente consegue ver muito isso refletindo aí nas empresas de tecnologia, as margens reduzindo, tanto é que elas estão tendo que cortar aí o pessoal. A economia vai desacelerando, isso é consequência, como a gente vinha antecipando, tá? Então, a gente vê aqui, pessoal, esse indicador de crédito, quando contrai, geralmente a gente tem uma recessão na sequência, certo? A gente observa isso lá em 2000, lá na crise das .com novamente, o crédito seca na sequência, se oficializa uma recessão. Em 2008, novamente, uma grande crise, a crise do subprime, da bolha imobiliária. Novamente o crédito seca. E a gente tem, né, a oficialização pelo Neighbor da recessão. 2020 eu descarto, mas a gente viu isso também acontecendo, né? E agora, justamente esse indicador, será que ele estaria nos antecipando uma recessão logo à frente, aí nos próximos trimestres, seus capitalistas? É isso que a gente vai ter que descobrir. E se você não quer perder nada, já vai se inscrevendo aí no canal. Como é que o mercado está reagindo hoje, Gabriel? A gente está ainda naquela linha onde nós temos aqui uma resistência muito grande, já que essa região serviu como suporte lá atrás e foi perdida durante aí o ano de 2022, já que o mercado teve uma forte queda, né, durante todo o ano de 2022. Agora o S&P bate cabeça aqui nessa região que a gente já comentou várias vezes, né, pessoal? É importante ele conseguir superar essa região aqui. Por enquanto, parece que o mercado está negando fogo nessa região, certo? A gente vai continuar acompanhando. Como eu falei, hoje sai Tesla e o balanço das empresas vão ser aí cruciais, né, para entender a tendência aqui do mercado. Mas o mercado está batendo cabeça aqui, justamente nessa região, aonde por mais de 4, 5 vezes ele bateu cabeça. Olha só, uma vez, 2 vezes, até ele conseguiu romper essa região e voltou. Depois aqui a terceira vez, quarta vez, quinta, e agora aqui pela sexta, quem sabe 7ª vez aqui, ele bate cabeça nessa região. É importante, se você acredita em tendência de alta, que o S&P consiga romper essa região, né, e fazer aqui um topo acima dessa região aqui, tá? Desse topo anterior, beleza? Para você que quer continuar maratonando, eu vou deixar mais links aqui na descrição com mais vídeos, onde a gente vai falar mais sobre o mercado de crédito e como essas bolhas, né, são criadas. Então tem mais vídeos aqui na descrição. Se você quiser se tornar membro para ter conteúdos exclusivos também, tem o link aqui embaixo. A gente se vê na próxima, seu capitalista malvadão. Já vai deixando o seu like, compartilha para geral aí nos grupos do WhatsApp, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um forte abraço. Tchau, tchau.